Takopi no Genzai, ou para os mais íntimos, Takopi's Original Sin. Um anime que nos últimos dias deu muito o que falar, principalmente porque a galera fica falando uau, que anime mais pesado e profundo, mas será que ele é tudo isso aí mesmo? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu já quero avisando que esse anime tem temas bem sensíveis, e se você sofre com algum problema psicológico ou de alguma forma as cenas gráficas podem te afetar, é melhor não assistir o anime ou esse vídeo também, porque eu vou acabar abordando elas de alguma forma. Continuando com um breve resumo para quem não conhece o anime, ele segue a vida dessa garota aí que se chama Shizuka. E em um dia qualquer, ela acaba se encontrando com esse polvo rosa, que na verdade é um alienígena que veio do planeta Feliz. Como ele fala o nome numa língua que ninguém compreende, ela então resolve dar o nome dele de Takopi. Taco é polvo e Pi porque ele fala Pi no final de todas as frases dele. Então o Takopi começa a mostrar as ferramentas felizes para Shizuka, que são basicamente uns objetos que fazem algumas coisas especiais, tipo tem essa asinha que faz as pessoas voarem, tem essa câmera que tira foto e aparentemente é só uma câmera normal, mas eu vou falar dela mais pra frente, e tem várias dessas ferramentas, que parecem bem inúteis na verdade. E logo no começo também tem um momento em que a Shizuka está se escondendo dos colegas da escola, principalmente dessa menina loira que se chama Marina. E essas colegas estão claramente falando mal da Shizuka, desmerecendo ela por ela ser pobre e precisar de dinheiro de auxílio social e coisas do gênero. E ali é meio que a primeira vez que o espectador começa a perceber que tem algo errado. Então a Shizuka e o Takopi se encontram por mais uns dias, até que um dia ele vai para casa dela. E lá é apresentado o Chapi, que é o cachorro da Shizuka. E fica claro que ela gosta muito desse cachorro e é um animal que realmente deixa ela muito feliz. Então eles passeiam com o cachorro e até aí tudo bem. Até que no dia seguinte a Shizuka aparece pro Takopi toda suja, deprimida e só com a coleira do Chapi na mão, falando que brigou com uma amiga. Então o Takopi dá para ela outra dessas ferramentas felizes. Nesse caso é o laço da reconciliação, que acho que é autoexplicativo o nome, né? Mas basicamente o Takopi fala que o laço precisa ser amarrado nas pessoas que brigaram e que ele espicha bastante. Então ele dá o laço para Shizuka e ela vai para casa. Vendo que ela não apareceu no dia seguinte, o Takopi vai então até a casa da Shizuka e ele vê essa cena que, eu não vou explicar, apenas vejam. E então, depois de ver essa cena, o Takopi pega a câmera e a foto que eles tiraram, e daí ele usa a câmera para voltar no tempo, que esse é o poder especial da câmera. E foi aí que eu senti que ou esse anime tinha um potencial para ser extremamente bom, ou seria uma das maiores atrocidades que eu ia presenciar na minha vida. Fim do resumo. Se quiser ir atrás de ver o anime e tirar as próprias conclusões sobre ele e depois voltar aqui, sinta-se à vontade. Bom, vamos para a análise. O anime, principalmente nesse primeiro e segundo episódio, tem bastante dessa dinâmica de o Takopi voltar no tempo para tentar fazer a Shizuka feliz. Ele fica voltando toda hora para encontrar uma resposta para ela, para ajudar numa situação e por aí vai. Mas ele é o personagem mais ingênuo que eu já vi em algum anime, sem zoeira. O que para mim já começa a não fazer muito sentido, porque o Takopi ele é um personagem que não conhece o que é a tristeza. Ele acha que todas as situações são normais e que tudo é feliz, basicamente. Não existe nele a dicotomia de tristeza e de felicidade. E sendo que não existe isso, não existe como ter uma noção certa do que é ser feliz. Acho que vocês me entendem, né? Porque como que um personagem é feliz o tempo todo se ele não conhece a tristeza? Ele não ia conhecer a felicidade também, nesse caso. Talvez ele aprenda um pouco sobre esse sentimento de tristeza no decorrer do anime. Até porque, logo depois no primeiro episódio, ele se transforma na Shizuka com uma outra ferramenta feliz dele e apanha da Marina em uma das cenas mais bizarras e sem nenhuma necessidade que eu já vi. Porque, não é uma briga normal entre duas crianças. E note o fato de que elas são crianças de 9 ou 10 anos. A Marina simplesmente vira uma psicopata que espanca sem pena nenhuma o Takopi transformado. Ao ponto de realmente quase matar o Takopi. É uma cena completamente bizarra, feita só para chocar. E já no episódio seguinte, a Marina tem outro plano bizarro de fazer com que o Chapi, o cachorro, no caso, ataque ela, para que os adultos então separem o cachorro da Shizuka e matem o cachorro.
E basicamente ela faz isso. O que deixa a Shizuka ainda mais depressiva, que no final é o que leva ela a fazer aquele ato que eu mostrei antes. Vocês sabem ao que eu estou me referindo. Tipo, em nenhum momento esse anime ele tem alguma reação moderada de alguma personagem. Porque, novamente, a ideia desse anime é só chocar. Ele se esforça ao máximo todo episódio para dar essa sensação de choque emocional. Só pelo valor do choque emocional mesmo. Inclusive, tem a cena que o Takopi mata a Marina e a Shizuka e o amigo dela, que eu nem citei aqui, o Naoki, escondem o corpo como se nada tivesse acontecido. O Takopi se transforma então na Marina e eles vivem felizes como se nada tivesse rolado, aquilo não tem peso nenhum. O anime inteiro ele gira em torno de bullying, de agressão, mas nunca de uma forma cabível, sabe? É sempre uma forma mais implacável, o mais cruel possível. Eu nunca senti que o anime aborda qualquer assunto que ele tenta abordar de uma forma que realmente faz a pessoa ficar engajada com os temas e para pensar sobre. É sempre de uma forma que acaba quebrando a imersão e o senso de ter alguma realidade naquilo. Porque, como eu disse, é tudo muito extremo, é tudo muito exagerado. E muitos podem dizer, mas porque é um anime, é fantasia. Mas, meu amigo, se qualquer mídia tenta tratar os assuntos que Takopi quer abordar, o mínimo que se espera é um pé no realismo. Porque são assuntos que realmente atingem a sociedade de formas muito diferentes e individuais para cada um. Tudo que Takopi faz é retroalimentar um eterno ciclo de angústia e violência, que em nenhum momento ele é quebrado. E dito tudo isso, os personagens desse anime também são rasos, o desenvolvimento praticamente não existe. Todos os problemas que esses personagens sofrem giram em torno das famílias de cada personagem respectivo. A Shizuka está praticamente abandonada pela mãe, que trabalha de acompanhante, e o pai foi comprar cigarro. Então ela está sempre sozinha em casa, que parece um lixão. A Marina tem problema com os pais sempre brigando, porque o pai vive saindo com um acompanhante, que é a mãe da Shizuka. Daí vem todo o ódio da Marina pela Shizuka. E com isso, a mãe da Marina desconta todas as frustrações e é violenta com a própria Marina. Já o Naoki, ele vive na sombra do irmão. O irmão que é tipo um gênio. E o Naoki é super esforçado e tudo mais, mas ele tira nota 99 em vez de nota 100 nas provas. E a família dele odeia ele por isso e deixa ele sem comida. Tudo, como eu disse, sempre muito exagerado. E não me leva a mal, eu acho que é bem válido fazer um desenvolvimento da história baseado em relações familiares. Mas Takopi nem isso consegue fazer. O roteiro meio que desumaniza todos os personagens, os pais desse anime servem só como gatilhos e formas de atingir ainda mais a agressão. Não existe um arco para desenvolver pelo menos um pouco dos problemas e dar peso para eles. Não tem nuance, é tudo preto no branco. Os pais são maus porque sim. Os filhos só extrapolam isso e são mais maus ainda, ao que parece. Não tem a menor profundidade. Para não ser injusto pelo menos, o Naoki ele realmente tem um plot um pouco mais elaborado. E tem pelo menos migalhas de uma construção de personagem. Agora a Shizuka e a Marina é praticamente nulo. A Shizuka, inclusive, que sofre bullying o tempo todo, chega no momento que ela simplesmente vira uma chave e começa a ser manipuladora e fazer bullying com os outros e usar o Naoki pro que ela quer. Então ela vai meio que de 8 a 80 em questão de segundos, sem uma explicação muito lógica, sabe? Sem contar que o que os outros adultos estão fazendo nesse anime. A Shizuka aparece toda suja, surrada, depressiva, a mesa dela na escola cheia de mensagem depreciativa, apanha na escola e ninguém faz nada? Não tem uma unidade de adulto, não. Ela mora basicamente numa casa que é só lixo, abandonada, e não tem um assistente social, não tem um professor, não tem nada. E seria legal se o anime abordasse algum tema em que a sociedade não se importa com essas coisas, e que não tá nem aí para abusos que as crianças podem sofrer, ou então abandono parental, mas nem isso existe. É novamente, tudo só sendo conveniente para fazer o espectador ficar "Oh meu Deus, que cena mais triste!". Além disso, tem o plot de viagem no tempo, né? Que deixa esse anime ainda mais raro, porque com a viagem do tempo não tem consequência nenhuma. Todos os personagens fazem as atrocidades que tiverem interesse e no fim tá tudo bem, sabe? Pode espancar, pode matar, pode cortar, pode fazer o que quiser, que ninguém enfrenta nenhum problema desencadeado através das ações. Porque é simples, o Takopi volta no tempo e tá tudo bem, galera.
Não existe um senso de urgência, uma preocupação, um possível efeito que vai ser visível levando em conta tudo o que aconteceu. Simplesmente nada tem consequência. Isso me deixou com aquela sensação de que devia ter algo mais ali, que alguma coisa devia acontecer com os personagens, mas no fim simplesmente não tem nada. Tu fica esperando tipo, agora os personagens vão se dar mal porque eles fizeram tal coisa e vão ser descobertos. Mas ao mesmo tempo, é só eles voltar no tempo e acabou essa preocupação. Sabe, é meio estranho. Mas no final, Takopi é isso aí. E eu sinceramente não sei se o autor queria retratar ou transmitir algo com esse anime. O roteiro é uma grande mistura de temas, onde todos eles são só jogados de forma aleatória, sem nenhuma lição de moral, sem entrar profundamente em termos específicos e realmente abordar as nuances, as consequências e como isso pode realmente afetar não só os personagens, mas como pode fazer parte da vida de cada pessoa, cada espectador. Porque no fim do anime, todos viram amiguinhos e a vida continua sendo uma bela bosta. Em Takopi, tudo é jogado só para mostrar que é violento, para chocar e para deixar desconfortável quem está assistindo. Parece que o roteiro só quer agradar, adolescentes de 13 anos que acham que colocar coisas pesadas é o máximo e é super edgy. E abordar temas pesados é sim uma coisa que deve ser feita, mas de uma forma bem feita. Abordar esses temas só por abordar não faz de uma obra ser profunda ou faz virar uma grande reflexão sobre a vida. E Takopi, infelizmente, não é profundo, não é bem escrito. É só cruel por ser cruel. Minha dica é, quer ler alguma coisa realmente boa que aborda temas pesados de uma forma muito mais responsável e humana, vai ler Oyasumi Pum Pum ou Boa Noite Pum Pum para os mais íntimos. Enfim, é isso que eu queria falar sobre Takopi. Nota final 2. Podia ser pior a nota? Podia. Mas a animação e a arte é muito bem feita, é muito bonita, e isso não dá pra negar. E além disso, a abertura é cantada pela Ano e isso ganha pontinhos comigo. Mas no geral é isso, se tem algo a acrescentar ou discordar, sinta-se à vontade para deixar nos comentários, se quiser me xingar também é bem-vindo. Deixa o like aí, se inscreve nessa porcaria de canal, e é nóis, passar bem.